Então, para quem não viu bem, aqui temos uma cópia do livro, só para quem quiser ver que ele realmente existe. Um, agora, então, deixa eu fazer uma pequena exposição para as pessoas que estão chegando sem conhecimento do livro e do tema. Então, é um livro em História da Filosofia que fala sobre Próclo, que foi um filósofo ativo em Atenas, e cujas datas são, o nascimento dele foi em 412 da era cristã, ou da era comum, e ele morreu por volta de 485. E ele era um filósofo platonista que então desenvolveu a maior parte de sua filosofia estudando os diálogos de Platão e comentando sobre eles. E então, o cerne do livro é entender essa ideia de que o tempo seria uma causa, né? Que é uma ideia que nós encontramos frequentemente, que coisas acontecem porque é hora de acontecerem, que tem hora certa para fazer a coisa certa. Isso é uma visão de senso comum, pode-se dizer, que encontramos em vários provérbios, mas também em culturas muito distantes, temos essa ideia de um, a, uma hora apropriada, que em grego chama kairos, uh, para os eventos. Podemos, para um referente não grego, podemos pensar no Eclesiastes, né? No capítulo 3 do Eclesiastes. E, então, o, o livro é estruturado de acordo com a recepção de Próclo de diferentes pensadores e como eles daí levam ele, como ele usa elementos diferentes desses diferentes pensadores para construir sua teoria do tempo. E começa com Platão, que por causa de sua autoridade para Próclo, autoridade quase divina, ele realmente põe os parâmetros para sua discussão do tempo no seu diálogo O Timeu, onde o tempo é introduzido para resolver um problema, para resolver o problema de como as coisas que mudam são conectadas ou são semelhantes às coisas eternas, às formas. Um, e Platão, de certa forma, estrutura toda a discussão de Próclo, mas os diálogos dele não são dogmáticos e, por isso, que não dá para tirar deles imediatamente uma teoria do tempo sistemática como o Próclo quer. De fato, se a gente quer ver o argumento de Próclo para que tempo seja uma causa, nós precisamos ir além de Platão para Aristóteles e os estoicos, porque a teoria de Próclo se baseia, na realidade, em uma analogia biológica. E o estudo dos seres vivos foi algo que Aristóteles e os estoicos se dedicaram bastante. E porque eu digo uma analogia biológica porque um, se tem um campo onde a gente vê coisas acontecerem porque é hora de elas acontecerem, é nos seres vivos. Isso já foi comentado pelos filósofos antigos e tem uma breve menção a esse fenômeno em Platão, mas foi por Aristóteles e estoicos que desenvolveram o tema, de que um ser vivo ele vai ter um certo período de desenvolvimento, vai ter um certo período de maturidade, ele vai ter uma longevidade dada pela sua própria natureza. Ele vai ter uma hora em que crescem certos membros, ou que cresce a barba, ou que crescem os chifres. Ele vai ter ciclos que ele vai naturalmente participar deles. Então, é nos seres vivos que vemos primeiramente esse efeito do tempo ser uma causa. E a partir disso, mas Proclo generaliza isso. Ele vê que também os corpos celestes têm seus ciclos, que os elementos, a água, por exemplo, a evaporação e as chuvas têm o seu ciclo, objetos que nós criamos, como comida que fazemos, ou artefatos, eles têm um tempo de desgaste dado. Então, ele vê para todo objeto, há, na realidade, algum ciclo, alguma longevidade natural a ele. Mesmo que seja algo que é perpétuo, como o Sol, ele não vai ter um ciclo de nascimento e morte, mas ele vai ter um ciclo regular nos céus, um caminho que ele traça. Agora, o pulo de Proclo é
é dizer que é preciso que haja uma sincronização de todos esses ciclos. Por um lado, ele observa as sincronias, né? A gente vê, por exemplo, isso é bastante estudado hoje quando a gente fala de relógios biológicos, né? Que pouco antes, por exemplo, do Sol nascer, um, algumas plantas já abrem suas folhas, e pouco antes dele se pôr, elas já se fecham. Tem aqui uma sincronização de ciclos que não é apenas que o Sol age sobre a folha e daí ela se abre, porque ela já está aberta, pronta para receber a luz, quando o Sol já subiu. E, ele observava também correlações entre as fases da Lua e efeitos na Terra. Posidônio já tinha falado da conexão da Lua com as marés. Mas Proclo vai além disso, de listar diferentes correlações. Ele acha que é preciso que haja um plano mestre por duas razões. Por um lado, ele aceitou argumentos de Aristóteles de que as espécies precisam ser perpétuas, né? Então, as diferentes espécies de animais precisam sempre ter existido. Isso significa que, então, nenhuma espécie animal pode jamais ser extinta. Mas isso quer dizer que os ciclos naturais dessas diferentes espécies precisam ser coordenados. E elas também, por causa de relações de predação, né? E também a relação delas com as plantas e com o mundo natural em volta delas, diz que isso também precisa ser estável. Evidentemente, há catástrofes naturais e enchentes e furacões que destroem habitats. Então, para se assegurar que o mundo sempre tenha todos os diferentes tipos de espécie, que para Proclo era uma expressão de como o mundo era perfeito, era essa superabundância de todos esses tipos de forma de vida, é preciso que haja uma coordenação de todos esses ciclos. E então, e o modo de Proclo entender isso é dizer que o mundo inteiro é ele mesmo um único ser vivo e que segue um plano de vida, da mesma maneira que cada um dos seres vivos que a gente encontra aqui na Terra tem um ciclo de crescimento. Então, na verdade, o tempo inteiro, na verdade, é um grande ciclo cósmico. Agora, como parte para explicar esse ciclo cósmico, ele daí tem que apelar para duas coisas. Por um lado, ele argumenta, bem, cada ciclo regular ele vai ter uma dada forma que determina quando cada coisa acontece. No caso de ciclos de coisas que nascem e são destruídas, essa forma é algo que pertence à coisa e nasce junto com ela e é destruído junto com ela. Porém, no caso do mundo inteiro e no caso de coisas perpétuas de modo geral, essa forma, essa estrutura temporal, como ela vai determinar todo o tempo, e não é um tempo anterior a ela, e também não é um tempo posterior a ela, na realidade isso precisa ser algo eterno. Então, isso é o que ele chama de o tempo em si, né? E o que eu, no meu livro, chamei a ordem do tempo, né? Que ele apela para isso a ideia de nous, ou forma tipo de inteligência na filosofia grega, que ele entende da seguinte maneira: ele entende com a analogia do Sol, né? O Sol é algo que, diferente das outras coisas visíveis, é algo que se faz visível. O nous para Proclo, e aí ele inova em relação a outros filósofos que só falavam de um único nous, que não imaginavam que haveriam vários. Para ele, o nous é algo que se faz compreendido. É um objeto abstrato é um objeto abstrato no sentido de separado dos corpos e que dá a compreensão de si para as mentes. Da mesma forma como o Sol ilumina e se faz visível.
E então isso seria tipo o plano eterno do ciclo da vida do mundo existe e se faz conhecido. Esse seria então o tempo em si para Proclo. Mas por outro lado, um, Proclo argumenta que para explicar que esse plano eterno de fato tenha lugar e afete as coisas que mudam, precisa ter algo que media entre os dois. Precisa ter alguma atividade no mundo que seja completamente homogênea e que, sendo completamente homogênea, ela não precisa de uma estrutura, ela não precisa ser estruturada, ela não tem partes que precisam ser, que se determinam que é antes e depois. Porém, ela pode ser o veículo pelo qual todas as outras coisas recebem as determinações desse plano eterno. E para ele é justamente essa atividade homogênea é a atividade de iluminação que esse plano de vida separado, o tempo em si, causa na alma do mundo. Como o mundo é um ser vivo, uma alma na filosofia antiga, uma psique seria a causa de vida para um ser vivo. No caso do mundo, então, existe uma alma cósmica, aquilo que dá vida ao mundo inteiro como um único ser vivo, como um único organismo. E pela ordenação racional do mundo, prova o argumento que isso teria que ser uma alma racional, e ela é continuamente iluminada por esse nus, por essa inteligência separada que seria o tempo em si e gerando nela uma vida contemplativa, homogênea, e isso daí seria o fluxo do tempo em si. E nisso Proclo adota incorpora a teoria de seu predecessor Plotino, que foi o primeiro a ligar a passagem do tempo com a alma do mundo. E, em suma, e dessa maneira, postulando esse tempo eterno que causa um fluxo perpétuo, ele consegue explicar como o tempo é uma causa e as coisas acontecem porque é hora de acontecerem, porque existe uma estrutura temporal do mundo que que é implementada dessa maneira. É isso. Então, essa foi uma pequena apresentação, um resumo do livro. No livro eu vou muito mais em detalhe, eu comento os textos dos predecessores e de Proclo mesmo. Mas agora a gente vai para o Augusto, que a gente vai começar uma conversa sobre as impressões dele do livro e vamos ver. Estou curioso. Bom, vocês me escutam? Escutam, né? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Queria registrar minha felicidade, né, pelo convite que o Antônio me fez para ler o livro e conversar, enfim, pensar o livro, né? Acho que toda boa leitura, né, ela gera perguntas, gera inquietações, gera comentários, né, vontade de conversar sobre a leitura, né, e não foi diferente com o seu livro, Antônio. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, e dizer que é um prazer também compor essa mesa com o professor Eduardo Wolff, que eu admiro bastante também, sobretudo pelo trabalho com o Estado da Arte, que depois de ser um leitor, passei a contribuir lá para o Estado da Arte. Enfim, fico muito feliz de, enfim, encontrar, mesmo que virtualmente. Estava dizendo isso para o Antônio, digo mesmo para o professor Eduardo Wolff. É um prazer estar virtualmente presente aqui com vocês. Então, bom, indo direto ao ponto, como eu havia dito, né, para você, Antônio, eu não sou, estou longe de ser, né, um especialista em Proclo, estou longe de ser um especialista em filosofia antiga, mas sou um grande interessado, sobretudo em filosofia antiga do tempo, né? Porque filosofia do tempo foi, né, meu objeto de pesquisa, de certa forma, desde o mestrado, mas sobretudo no doutorado, mais especificamente a ideia de passado.
pensado aí a partir de diversas perspectivas, mas quando se trata da perspectiva metafísica, eu diria que, né, a filosofia antiga tem muito ainda a dizer, né, e o seu livro mostra isso, né, já adiantando um pouco de uma impressão mais geral do seu livro, como eu estava dizendo antes, apenas para você, apesar de você no início dizer, né, que não tem a ambição, né, de contribuir para o debate atual sobre a ideia de tempo, né, o debate contemporâneo, eu discordo, acho que seu livro contribui, sobretudo em relação a certas perguntas, né, que o desenvolvimento, né, se a gente pega aí a história da ideia de tempo, vamos pegar especificamente uma perspectiva europeia, ocidental, etc. Se você pega o desenvolvimento da discussão, né, ela foi se afunilando para uma discussão cada vez mais física, cada vez mais sobre o cálculo em relação à percepção do tempo e da passagem do tempo, né, e certas perguntas foram se tornando, para esse ponto de vista, irrelevantes, né? O que significa que a discussão mais, digamos assim, sofisticada sobre certos problemas, né, que foram se tornando, de certa forma, esquecidos, ela está exatamente aqui, né, entre os antigos, né, lendo Platão, lendo Aristóteles, lendo Plotino, lendo Próclo, né, e agora, né, eu aprendi mais de Próclo lendo seu livro, que, de fato, a gente vai acessar uma série de perguntas que nem são, muitas vezes, elaboradas, né, pelas teorizações do tempo atuais, né? Então, já adianto um pouco essa impressão geral, que eu acho que o seu livro, além de ser um livro claramente sobre a história do desenvolvimento, da discussão sobre a ideia de tempo entre os neoplatônicos, especificamente em relação ao Próclo, né, com uma série de pormenores que você desenvolve de forma, enfim, ao menos pela minha leitura, né, de forma extremamente competente, com uma precisão filológica muito clara, mas ao mesmo tempo com uma escrita que não deixe um leitor leigo como eu se perder, né? Então, você caminha, você, né, carrega o leitor de forma muito cuidadosa e generosa, né? E você organiza essas perguntas, né, que muitas vezes não são feitas pelos próprios pensadores que você investiga. Então, toda a trajetória do livro, né, você vai apresentando, né, as teses do Próclo sobre a ideia de tempo, né, em relação às suas fontes, né, a fonte platônica, né, mais geral, fundamental, a fonte, né, aristotélica, a fonte estoica e, por fim, a fonte plotiniana, né, como foi apresentado pelo professor Eduardo Wolff, né, que ele já deu ele já fez uma espécie de revista, né, em relação à metodologia que você percorre, e você mesmo também na sua apresentação, né, resumiu, de certa forma, tudo que você disse de forma muito mais clara, de forma muito mais detalhada, né, em todo o seu livro, mas acho que você resumiu muito bem, exatamente o que está no final, né, do livro, que eu considerei a parte, acho que é natural, né, que foi a parte que me deixou mais animado, digamos assim, a parte final, quando você reúne, né, todos os elementos que você vai carregando a parte, né, no decorrer do livro, você reúne na teoria do próprio, no final, né? E que é uma teoria, né, como você mesmo diz, né, uma teoria teológica, que quer dizer uma teoria metafísica, né, sobre o tempo, né? E que enfim, pensar uma teoria metafísica sobre o tempo nestes termos, né, do Próclo é algo completamente antiquado, de certa forma, para os padrões atuais, né? E é claro que, isso também você faz muito bem no seu livro, é claro que tem uma série de fatores contextuais que, de certa forma, não fazem sentido para a gente hoje, né?
do ponto de vista histórico, é claro, são informações fundamentais para a gente entender, né, a teoria do próprio. Você contextualiza de forma muito precisa, né, toda a discussão que é feita no âmbito, né, das discussões em relação à recepção do Platão, ali naquele contexto da antiguidade tardia, né, o significado de alma, o significado de tempo biológico, né, o que significa tudo isso em relação àquele contexto, mas, ao mesmo tempo, né, apesar de uma série de elementos, digamos assim, serem contextuais e datados, há, ao mesmo tempo, uma série de elementos que, e aí é onde mais me interessou, né, há uma série de elementos que permanecem, acho que como uma espécie de mistério metafísico, né, podemos dizer, né, mistérios que não são sanados pela perspectiva física atual, por exemplo, né, e que nem mesmo interessa muitas vezes, né, a física fazer determinadas perguntas, né. Mas que, querendo ou não, né, a física acaba esbarrando, querendo ou não, em algum momento, em algumas perguntas que você faz, né? Então, eu gostaria, depois de fazer essa espécie de declarar essa minha impressão geral do livro, né, que, enfim, acho que tem todas as qualidades que uma monografia precisa ter, né, do ponto de vista da qualidade da investigação e da qualidade da exposição, né. Eu acho que, pelo menos para mim, né, ficaram algumas questões que eu considero muito interessantes. Primeiro, eu acho que o seu livro ele responde a um certo ceticismo que a gente pode, enfim, averiguar hoje em dia, né, a partir de certos diagnósticos sobre o tempo, né, o problema do tempo. Então, por um lado, a gente tem aí, sei lá, por exemplo, né, eu me lembrei do Eduardo Viveiros de Castro, que recentemente, numa entrevista, disse que a ideia de tempo seria uma espécie de obsessão, né, da história da filosofia e uma espécie de traço ideológico do Ocidente. E, por outro lado, o Frederick Jameson também tem uma certa reflexão de um ponto de vista mais sociológico, que diz que nós vivemos em um momento em que a espacialidade se sobrepõe à temporalidade, portanto, pegando, por exemplo, né, só tomando como exemplo esses dois diagnósticos, problemas sobre o tempo eles estariam, de certa forma, se esgotando, né, dentro da discussão atual. E eu, respeitosamente, apesar de admirar bastante o trabalho dos dois, eu discordo que o problema do tempo estaria se esgotando, mesmo de um ponto de vista sociológico, ou de um ponto de vista pensando que a ideia de tempo teria sido exaustivamente tratado pela história da filosofia ocidental e etc. Eu discordo, exatamente porque não me parece que o interesse sobre o tempo, primeiro, seja um traço distintivo do Ocidente e da filosofia europeia, por um lado, né? E por outro, e aqui eu começo a entrar mesmo nas suas questões, né? Eu me lembro de uma passagem da Montanha Mágica, do Thomas Mann, que ele fala que nós não ele se pergunta, né, ali o personagem se pergunta o fato de nós não termos um órgão específico para sentir, entender o tempo, né? E que isso seria uma das fontes do fato do tempo ser um grande mistério. E é muito interessante esse pequeno insight lá da Montanha Mágica, porque talvez essa obsessão pelo tempo não seja exatamente uma obsessão ideológica, mas exatamente um ponto cego, né, da nossa relação, né, com certos fenômenos, né, em que, por um lado, nós temos uma relação intuitiva direta com aspectos da espacialidade e, por outros aspectos da temporalidade, eles se escondem da gente exatamente porque nós não temos, nos termos do Thomas, um órgão específico para entender o tempo, né? É diferente que a gente tem o tato, a gente tem a visão, a gente tem outros elementos, né, digamos assim, orgânicos, que
nos dão acesso ao espaço, né? E nós não temos nenhum elemento orgânico que nos dê acesso ao tempo, entre aspas, né? Esse elemento orgânico, eventualmente, seria a mente, a alma, etc. Mas aí é a questão, né? Essa mente, alma, ela é esse elemento filosófico, né? Ela é esse elemento da metafísica, que, se por um lado, né, a neurociência avançou nos últimos 15, 20 anos de forma significativa, por outro, o problema da mente permanece um problema filosófico, né? O problema da alma permanece um problema filosófico. Um problema, sobretudo, da metafísica, né? Ou seja, eu estou dando essa volta toda para voltar ao seu livro e pensar, o problema metafísico do tempo continua um problema relevante, continua um mistério lógico, metafísico especificamente, e é precisamente em pensadores como Próclo que me parece que nós vamos, por mais antigos e por mais que eles estejam separados culturalmente de nós, brasileiros, em 2021, né? Me parece que Próclo está atacando um problema que permanece, digamos assim, relevante. E todo o avanço, né, digamos assim, em relação à discussão da ideia de tempo, não tornou essa discussão obsoleta, em certa medida. Então, por um lado, isso é o que mais me chamou a atenção. Então, e me saltou aos olhos especificamente uma questão no final do seu livro, algumas questões, né? Eu não sei se é o caso de eu colocá-las agora ou se a gente abriria para uma conversa, porque eu acho que eu já falei um pouquinho. Desculpa, eu não estou ouvindo, acho que seu microfone está fechado. Eu já posso reagir ao que você disse e daí a gente vai conversar. Então, e também, assim, a gente vai conversando e se pessoas da plateia eventualmente tiverem perguntas, podem fazer no chat ou também uma hora a gente abre. Então, realmente, tem esse ceticismo sobre o tempo, e quando eu estava escrevendo esse texto, esse livro, a minha dissertação de doutorado, eu estava com isso na cabeça. Para mim, quem representava isso não era tanto Viveiro de Castro ou James, mas Heidegger, né? E Heidegger tem essa crítica da filosofia ocidental, que ela é obcecada pelo tempo, mas ela não sabe disso, né? Toda hora ela está falando tomando as suas orientações do tempo, em particular do tempo presente, mas ela não se dá conta. E o que eu achei muito interessante bem, como eu disse, intitulei esse livro Proclus on the Natural Theology of Time, né? Então, é sobre como Proclus chega à conclusão de que tempo é uma causa e um Deus, argumentando sobre a causa da mudança regular e ordenada na natureza. Ora, esse era o modo também como os estoicos e Aristóteles argumentaram para seu primeiro princípio. Né? No caso de Aristóteles, o primeiro motor imóvel, né? O nous que conhece a si mesmo e nada além, e os estoicos, Zeus, que é o corpo ativo que permeia o mundo inteiro. E é possível ler a teoria de Proclo como dizendo essas outras escolas filosóficas, elas só vão te levar até esse Deus aqui, tempo. Mas nós, platônicos, nós vamos te introduzir a deuses muito superiores e muito mais básicos e fundamentais. Então, parte do que assim, parte do que a teoria de Proclo faz é também como se fosse circunscrever o tempo e mostrar o quanto que tem fora dele de interessante. E, assim, isso a filosofia neoplatônica, de modo geral, faz com a filosofia de Heidegger. Heidegger tem essa crítica com respeito ao tempo, também tem uma crítica mais geral com respeito ao ser, né? Que sempre falam do ser, mas não sabem que estão falando do ser. E, de novo, assim, o Plotino, que é com quem a gente começa a falar de filosofia neoplatônica,
a grande novidade dele é que há algo para além do ser, que seria essa unidade em si, que é a fonte do ser. Mas, então, Proclus está fazendo um gesto semelhante com relação ao tempo. Há coisas para além do tempo. E de fato, essa questão de... então, essa é uma questão, e também, na realidade, eu mesmo vítima dessa impressão de esgotamento quando eu comecei a minha pesquisa. Originalmente, eu queria escrever sobre o lugar, sobre o espaço. E daí meu orientador disse, olha, mas eu já tenho um projeto sobre isso, você não quer falar sobre tempo? E até hoje esse projeto dele não andou. Mas eu, assim, de imediato não tinha muito interesse, até eu ler a entrada sobre o tempo nesse dicionário alemão da história dos conceitos filosóficos. Eles têm uma entrada fantástica sobre o tempo, que começa com uma subentrada pelo egiptólogo Jan Assmann, falando dos diferentes conceitos de tempo no Egito e na cultura dos israelitas. E daí eu me dei conta, mas tem essa coisa de tempo cíclico versus tempo linear, que tempo tem uma qualidade, coisa acontece porque é hora de acontecerem, e realmente não tem uma teoria do tempo a respeito disso, e eu lembrei, eu acho que Proclo fala alguma coisa a respeito. Foi daí eu descobri todo um tema de reflexão sobre o tempo que foi negligenciada. Algumas pessoas, quando pessoas falam sobre isso, sobre coisas acontecem porque é hora de acontecerem, falam em discussões sobre providência, sobre o destino, mas fora o Proclo, realmente não conheço nenhum filósofo que tomou isso como ponto de partida para a sua reflexão sobre o tempo. E daí isso realmente foi algo que que me animou na escrita e que espero que seja realmente uma contribuição ao debate contemporâneo. Quando eu fui pesquisar filósofos contemporâneos que falam do poder causal do tempo, a única coisa que eu encontrei foi um paper sobre radioatividade, né, que nós falamos sobre a meia-vida de substâncias radioativas, e daí parece que, assim, pelo menos na cara, isso parece ser um efeito causal do tempo. Né? Assim, não, e isso era era apenas um paper dizendo, olha, essa coisa estranha existe na nossa física, mas não tirando nenhuma conclusão maior sobre isso. Agora, sobre o que você disse sobre a montanha mágica, de faltarmos um órgão, também isso é algo que eu sinto em discussões contemporâneas, principalmente analíticas, mas também, de vez em quando, fenomenológicas sobre o tempo, que pode parecer muito vazio, que, especialmente quando pessoas querem defender que não existe algo como a passagem do tempo, que é uma mudança diferente de todas as outras. E daí, quando vão descrever isso, não tem nenhum conteúdo. Sei lá, eu agora que está passando de lugar para lugar. E, por exemplo, ou as discussões são daí, não, é apenas a nossa percepção, a mudança da nossa consciência, ou não falta conteúdo. E o que eu achei legal no Proclo e também no Plotino, que ele está tirando disso, é que primeiramente, eles têm razões independentes para acharem que existe um processo homogêneo, né? Que o mundo é um ser vivo, e é um ser vivo racional, é um ser vivo divino, então essa alma vai ser uma alma racional perfeita, e daí eles têm argumentos de porque a vida interna do sábio, da alma racional perfeita, precisa ser completamente homogênea, né? Porque isso é um estado de equanimidade que reflete que ele é feliz, ele não vai, ele está no estado perfeito, então ele não vai mudar de atividade para uma atividade menos perfeita. Então ele vai ter essa homogeneidade na vida mental dele. Então eles têm já uma razão independente para pensar que existe esse processo homogêneo, e daí Proclo liga isso a teoria do tempo dele. Então,
E se pode dizer, eu não entrei muito nisso, mas, claro, para Proclo, isso na dissertação eu entrei nisso, mas tive que cortar. Para Proclo, o objetivo da vida é se unir aos deuses. E, e ele tem uma complicada descrição da nossa ascensão aos deuses. Isso é uma ascensão moral, nós temos que atingir um certo nível de virtude, e também uma ascensão cognitiva, nós temos que conhecer certas coisas, nós temos que nos habituar a pensar de forma intuitiva, em que nós temos como se fossem iluminações a respeito de coisas eternas. Mas, certamente, um ponto disso é participar dessa atividade cognitiva da alma do mundo. Platão tem uma descrição no Fedro, né, um diálogo conhecido por ser sobre a retórica e sobre o amor, mas ele tem uma descrição de como todas as almas regularmente sobem para o topo do céu e põem as caras para fora para verem o que realmente é. Proclo tem uma interpretação bastante non-standard de todo esse mito. Para começar, ele acha que esse céu que as almas percorrem e que daí saem do outro lado, ele acha que isso não é algo físico de modo algum. Ele acha que isso, na realidade, é uma forma de inteligência. Elas estão passando de um modo de cognição ao outro. Mas ele acha que isso também é o relato de como de como as almas vêm a participar dessa experiência do tempo em si. E que, na realidade, no final das contas, é uma contemplação de que é uma contemplação do número paradigmático, que seria uma ordenação dos deuses. É como se fosse o número seria todos os deuses em seus lugares, um panteãozinho intelectual. Então, claro, a gente pode dizer de novo, isso não liga conosco e é contextual, as coisas que você levantou. Mas ele tem uma vantagem em relação às discussões contemporâneas que ele tem por mais que seja difícil para nós nos ligarmos a ele, ele tem algo bastante concreto, uma experiência bastante concreta, um processo bastante concreto do qual ele está pensando quando ele fala da passagem do tempo. Né? Então, realmente, eu espero. Isso realmente são coisas que eu acho bem especiais em Proclo. Agora, eu estou vendo que a gente já está. Eu tinha planejado de ficar 1 hora aqui, mas deixa eu ver. No chat já tem perguntas? Por falar em ainda tempo, não. né, Antônio? Justo, tempo. Não, mas eu acho que assim, não vai ser um problema se a gente avançar um pouco, porque a discussão merece. Então, acho que a gente pode se sentir mais à vontade com isso. Sim. Eu Augusto também. pode continuar na interação com você. Então, por que a gente não começa agora com as perguntas que você tem, Augusto? E as pessoas podem ir levantando a mão para indicar que tem perguntas para fazer depois. Bom, eu poderia fazer ainda algumas questões, se for o caso. Pode ser, então? Pode. Não sei se seria. Acho que até apareceu uma questão aqui do Gabriel de Paula. Mas só fazendo antes da pergunta do Gabriel, bom, é isso, acho que seu retorno confirma exatamente essa minha impressão. Eu gostaria só de destacar e deixar aí como questão, talvez algo que foi o que... Acho que muitas questões me chamaram a atenção, mas, de fato, é como você disse, apesar vamos dizer, da linguagem e das referências, né, que o próprio lança a mão aqui nos argumentos, etc., serem claramente, né, próprios ali, digamos, do mundo dele, etc., e eventualmente não fazer parte do nosso mundo, a gente não compartilha muitas vezes muito do que ele diz, mas algumas questões, elas são questões, né? E duas dessas questões, acho que elas me chamaram muita atenção. Uma, primeira, falando de forma bastante grosseira, né? A ideia de que ele pensa que assumir, né, que o tempo é exatamente a passagem, mais especificamente, né? A passagem do tempo, ela possui esse mistério de ser e não ser, ou de ser o não ser,
que é ser, né? E que isso leva, de certa forma, né, ao fato do tempo ser a causa de si mesmo. Então, além dessa ideia de causa biológica, né, que sobretudo, diz respeito às fontes estoicas, etc., mas especificamente na página 194, você entra numa questão que me interessa bastante, essa ideia de que o tempo é a causa dele, inclusive dele mesmo, né? Que é um paradoxo, e etc., uma contradição, mas que é uma contradição que, como eu mesmo já me aventurei um pouco nessa discussão, né? É uma contradição que, na verdade, leva a uma espécie de tautologia que não significa exatamente, no caso, né, essa tautologia, ela não significa exatamente uma mera redundância, né? Mas, ao contrário, ela significa, ou representa, né, uma espécie de momento em que se alcança determinada identidade dentro de uma ordem lógica. No caso, a ordem do tempo. A ordem do tempo, ela significa o tempo, né? Que parece mais uma vez, o que parece uma redundância, mas na verdade significa que se alcançou uma identidade, no caso a identidade de um Deus, né? Que é o Deus tempo, que é aquele que faz, que nega e afirma o ser simultaneamente. O que pode parecer digamos assim, por um lado, né, uma situação inconsistente, né, do ponto de vista lógico, mas por outro, se a gente pega de um ponto de vista existencial, por exemplo, de um Karl Jaspers, a gente pode entender que essa antinomia, na verdade, significa uma situação existencial, e não necessariamente uma inconsistência lógica que deve ser rejeitada como um problema filosófico irrelevante, né? Então, ou seja, a noção de que a passagem do tempo e o tempo enquanto Deus, do ponto de vista da teologia do próprio, na verdade, dizem respeito à situação existencial que o tempo coloca, né? Digamos assim, essa biologia, essa biosfera, enfim, que eu não sei qual a palavra correta para designar, né? Então, me pareceu muito interessante esse tratamento do tempo como causa de si mesmo, porque leva até esse problema, que é de ordem lógica, mas de uma ordem lógica especificamente metafísica, né? E que, mais uma vez, é um problema intratável da perspectiva do método científico, né? Mas que não me parece que não seja uma questão, né? Quando se lida com o problema do tempo, da passagem do tempo, né? Ou, especificamente, do problema do tempo, da perspectiva do próprio, que é essa ideia de que ele está tratando, né, me pareceu, pelo menos pela minha leitura, né, que o tempo é, ao mesmo tempo, um princípio, mas, ao mesmo tempo, uma manifestação de sucessões e etc. Ou seja, é a passagem do tempo, mas o tempo que é passagem é também, entre aspas, o tempo que é princípio, né? Mas são diferentes, né? São diferentes, mas, ao mesmo tempo, existe uma relação. Então, essa é a dificuldade. Eu realmente assumo que eu tive certa dificuldade para entender qual é essa ligação. E aí entra a minha pergunta, né? Essa ligação, pelo que eu entendi, né, é de uma releitura que ele faz do Plotino. Não sei se eu entendi muito bem. Ele tá aproveitando ali o Plotino para elaborar essa ligação metafísica, física, disso que ele está chamando de tempo. E aí fica a pergunta, né? Eu ensaiei aqui, expor uma coisa que me interessou especificamente, e deixo, então, finalmente, essa pergunta. Não que o seu texto não tenha deixado claro, mas ficou, acho que, para mim, esse problema, que é como acontece, né, de forma para o próprio, né, o que liga, né, a ordem do tempo, a passagem do tempo, né? Basicamente é isso. Eu estava tentando usar seus próprios termos. Deixa eu já responder isso, e daí eu passo para a pergunta do Gabriel, que me deixou bastante animado também. Agora, sobre a conexão entre
a ordem do tempo e a passagem do tempo, como a ordem do tempo é a causa da passagem do tempo, parece que tempo é causa disso mesmo, como é que isso funciona? Primeiro umas coisas... então, primeiro uma questão geral sobre causa de si mesmo. Né? Essa ideia de causa de si mesmo é uma ideia bastante comum em Proclo. Ele fala de realidades que se fazem reais, auto-hipostáticas. E na realidade, é algo muito interessante agora que eu acabei de terminar de ler a Ética do Spinoza com um amigo, e é muito impressionante que Spinoza argumenta, olha, Deus é causa de si mesmo, e daí dessa ideia de Deus como substância, ele acaba derivando que só pode ter uma única substância. Enquanto para Proclo há uma abundância dessas substâncias que são causas de si mesmas, e é uma noção que é construída com base em uma noção mais antiga de algo que é a fonte do seu próprio movimento. Né? Já vem de Platão, a ideia de que a alma é causa do seu próprio movimento, que ela move a si mesma. Proclo é um platônico que segue essa ideia de Platão, e, claro, isso foi criticado por Aristóteles, que tinha seus argumentos para dizer que você nunca, na realidade, tem uma coisa que move a si mesmo. Você tem um elemento imóvel, um motor imóvel dentro de um corpo, que daí move o corpo inteiro, e daí, por acidente, como ele é parte desse corpo, ele também é movido. Mas ele não está se alterando, né? Proclo vai tentar defender a posição platônica, e a ideia dele é que a alma é causa de si mesma, não no sentido que ela tem o poder de se dar um impulso do nada, né? Mas no sentido que ela tem que ela tem uma opção de escolher o que vai causar suas mudanças. Sempre tem uma causa para o que a alma faz. Nós sempre agimos por causa de uma razão, por causa de um desejo que nos foi levado. Mas nós temos um certo critério sobre o que nos leva a agir, e dessa maneira nós causamos as nossas próprias ações, as nossas próprias mudanças. Por quê? Porque nós escolhemos como se fosse a causa da nossa mudança. Proclo pega isso do campo da mudança e passa para o campo para o campo do ser. Ele diz então que há causas que elas são causas de si mesmas, no sentido de que a conexão delas com a sua causa está fundamentada nelas. Então, para você, o tempo então é uma forma de inteligência. Ele causa a si mesmo nesse sentido, não é no sentido que você está interessado exatamente, mas é só um comentário geral antes. Mas ele é uma forma de inteligência, e por causa disso ele tem uma conexão como se fosse íntima ou natural com a sua causa, que seria uma unidade divina. O próprio tem a sua teoria das ênadas, ou das unidades divinas, que a gente pode entrar, mas é como se fosse a substância postula a sua própria causa. Né? Quando ela causa a si mesma, é porque como se fosse... Então, um jeito que já se pensou sobre causa de si mesmo, Spinoza pensa que causa de si mesmo é aquilo que inclui a sua existência dentro de sua própria essência. Então, a noção da ordem do tempo para Proclo inclui a sua própria existência, mas inclui, junto com ela, a causa dessa existência. Isso é uma possibilidade, e isso, na realidade, essa possibilidade de incluir não só a sua própria existência, mas também causas dessa existência, que permite ele pensar que há várias dessas causas, e que ele não acaba nesse monismo spinozano. Agora, sobre exatamente... então, isso, em geral, sobre a tautologia de uma coisa ser causa de si mesma em Proclo. Sobre a relação da ordem do tempo e a passagem do tempo, é o seguinte: de fato, eu tinha na dissertação tem o último capítulo inteiro, o sexto capítulo, que não entrou no livro, que acabou com 4 capítulos, né? Era só sobre isso. Porque, como eu digo, no final do livro, eu acabo com uma tensão. Porque, por um lado, eu mostrei que o Proclo acha que a vida da alma do mundo é inteiramente homogênea. Mas, por outro, como parte de sua
filosofia, ele quer explicar como cada momento é apropriado para outra coisa. Então, ao mesmo tempo tem uniformidade, mas ao mesmo tempo tem distinção. E ele também, você também vê isso quando ele descreve a vida cognitiva da alma do mundo, como contemplar uma forma depois outra. Então, uma hora ela está contemplando o belo, outro o justo, outro o cavalo, e outro ser, e por aí vai. Então, isso, mas ao mesmo tempo diz que isso é uma atividade completamente uniforme. Como que isso funciona? Como os dois. Então, as duas coisas são unidas por uma tese pitagórica, que Proclo tem a sua própria interpretação, mas é a tese pitagórica das formas número, né? Isso é uma das poucas coisas que a gente pode traçar, provavelmente até Pitágoras, que Pitágoras tinha definições tipo como 5 é justiça, 7 é kairos. E Aristóteles tem sua interpretação, todo mundo tem sua interpretação do que isso significaria. Mas Aristóteles diz, Platão também pensava isso. Platão pensava que as formas são números. Aristóteles diz isso, não nos explica exatamente o que quer dizer. E Proclo tem sua interpretação, mas a gente não precisa entender para entender como isso resolve o problema do tempo. Mas a ideia é a seguinte, então cada forma é um número. Então elas estão, um seria ser, 2 seria outra coisa, 3 seria outra coisa. E então quando a alma do mundo está pensando 1 ou 2 ou 3, um ou dois ou três está pensando nessas formas. A ordem do tempo é uma forma de inteligência, que existe de forma separada e se faz conhecida. E então ela seria como se fosse a forma do um. E toda hora ela ilumina a alma do mundo com essa forma, um. E toda vez, então a alma do mundo constantemente é informada por essa forma do um. Mas na alma do mundo, isso leva a uma maldição. Isso leva a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E então, dessa forma, a atividade eterna da forma da inteligência, que sempre é a mesma coisa, sempre é essa iluminação idêntica do agora, também tem isso, é outra identificação em outros momentos, ou do ou da unidade temporal, dá lugar, na alma do mundo, a uma sequência diversa, que ao mesmo tempo é uniforme, como a passagem dos números, e ao mesmo tempo tem qualidades distintas, porque cada número é idêntico a uma forma diferente. No De Mundo, né, esse texto pseudo-aristotélico, tem uma analogia de Deus com o general, né? Que o general ele toca a sua trombeta, ele toca a sua coisa, daí todo mundo no exército sabe o que ele precisa fazer, mas ele faz um único som. Da mesma maneira, e a gente pode passar isso para o caso da ordem do tempo em Proclo, que sempre tem uma mesma atividade, mas daí isso causa uma variedade de atividades no mundo e causa essa passagem do tempo. Eu não falei da situação existencial e do ser e não ser. Eu poderia... deixa eu responder primeiro a pergunta do Gabriel e daí eu volto a isso. Então, Gabriel, obrigado pela pergunta sobre a relação de Proclo com esse segundo deus filônico. De fato, não... De certo... deixa eu ver. Tem um análogo no sentido de que Proclo é um politeísta e há uma multiplicidade de deuses. E esse deus, que é o tempo, é um deus subordinado. Até mesmo quando a gente fala só sobre o mundo. E para Proclo, na realidade, identifica o deus que é o tempo com Dionísio. E ele segue um mito órfico de que Dionísio teria herdado o reino do mundo por parte de Zeus. E ele identifica Zeus com o engenheiro do mundo, o demiurgo do Timeu.
Então, para Proclo, o demiurgo, ou engenheiro cósmico, seria responsável pela estrutura eterna e imutável do mundo, que tem tantos céus, que tem tantos corpos celestes, que é composto dos 4 elementos, e por aí vai. Enquanto Dionísio e os deuses jovens, como ele chama, são responsáveis pelos detalhes. Então, até aqui nós temos uma questão de 2 deuses, ambos são deuses do mundo, criadores do mundo, e nós temos um deus, porém, que é subordinado ao outro. Porém, falando de modo, assim, mais geral, essa conexão uma possível conexão filônica, assim, uma possível conexão filônica desses conceitos. Bem, deixa eu só pôr de lado também uma coisa a observar, é que o argumento de Proclo é um grande problema para pessoas que hoje querem usar argumentos aristotélicos para serem monoteístas. Né? Tem toda uma indústria, especialmente tomista, de adaptar esses argumentos. Mas o que eu acho que Proclo mostra é que, sim, esses argumentos aristotélicos para um primeiro motor imóvel te levam a um Deus, mas é apenas um Deus, e é um Deus relativamente subordinado. E isso vale para qualquer variante de monoteísmo que tente se apoiar nisso. Mas eu acho que seria muito interessante encontrar alguma conexão filônica com essa questão de um Deus sobre o tempo, até por causa do... Bem, isso é um interesse paralelo meu, que eu estou agora estudando liturgia judaica bem contemporânea, mas muito me impressiona o quão cosmológico que ela é, quanto que há uma identificação entre as estrelas com o coro celeste e o quanto o anoitecer e o amanhecer são ligados, e há, sabe, até, sabe, a oração da tarde que chama de Deus que faz entardecer a tarde. Há realmente uma conexão bem próxima aí de Deus com o tempo. Mas, e de forma geral, entre conexões de Philon com neoplatonismo, tem gente que já pensou que ele fosse uma fonte para certas ideias em Plotino, mas eu ainda não... Mas isso era mais uma ideia do começo do século XX, pessoas muito empolgadas em explicar neoplatonismo como uma bizarrice oriental, eu não vi até agora nenhuma conexão muito forte que sustentasse isso. Mas obrigado pela pergunta. Eu que agradeço pela resposta, professor. Eu tinha pensado a questão não em termos de conexão direta, né? Eu acho que seria muito difícil postular qualquer tipo de conexão literária direta, mas mais em termos de possibilidades culturais, que aquele contexto platônico maior gerou em diferentes contextos, né? Sim. Achei curioso, né? Como eu não conheço o Proclo, essa identificação do tempo com o Dionísio, porque me lembra da identificação que alguns autores greco-romanos faziam de Dionísio com Yahvé, né? Eles confundiam as duas divindades, então seria uma conexão cultural mais ampla, interessante de pensar. Talvez até mesmo a questão de astralização, um paralelo da ideia de astralização, né? De ressurreição como astralização, com paralelo de ascensões divinas. Talvez seria interessante considerar algo nessa via. Certamente. Mas obrigado. Certamente. De nada. Ok. Parece que não apareceu mais nenhuma pergunta no chat. E nenhuma mão levantada. Então, deixa eu voltar para a sua colocação, Augusto, sobre ser e não ser e a situação existencial. Porque quando você começou a falar do tempo como essa coisa que é e não é, eu achei que você ia falar de outra coisa, né? Que é essa ideia que Proclo tem de que a passagem do tempo é um processo onde sempre apenas uma parte dele, assim, o presente existe, ou participa do ser, e que, na realidade, tudo no mundo seria, todo corpo, tudo que existe no tempo, também tem esse caráter de processo. É algo que me surpreendeu quando eu percebi, né? Mas que, no
no fundo, Próclo, com respeito ao mundo perceptivo, ele é um filósofo de processo, ele acha que tudo é processo. Ele não acha que, ele acha que uma estátua é um processo de ser estátua. E quando ela muda de ser uma estátua para ser fragmentos, ela passa a ser um processo de ser estátua para ser um processo de fragmentos. E nesse sentido, e isso vale daí também para nós como seres vivos mortais, né? Nós também somos processos. E a estabilidade do nosso corpo seria uma ilusão. Isso, bem, isso tem, eu posso passar daí para falar do passado, presente e futuro, mas sobre situação existencial, assim, a nossa relação com isso, claro que para Próclo, bem, eu penso que para Próclo, a mente, né, ou a alma, no livro eu fiquei traduzindo psique como soul, apenas porque essa tradução aceita, e por mais que eu acho que isso é um livro e Próclo seja de interesse a todos os filósofos, eu tenho que reconhecer que o público principal desse livro vão ser outros filósofos antigos, eles se irritariam toda hora em encontrar algo que não fosse soul quando era para ser psique. Mas eu realmente acho que para Próclo, psique é mais como uma mente. É uma mente cartesiana, ela é uma substância separada pensante. E a função animadora dela é algo secundário. Ela tem a possibilidade de transmitir vida, porque ela por si mesma tem essa vida cognitiva, e daí a presença dela causa vida da mesma maneira que a presença do fogo causa calor. Mas primariamente ela é constantemente esse pensamento. E Próclo, de forma um pouco única entre pensadores neoplatônicos, ele acha que a substância da alma é eterna, né? Então, e claro, ou da mente, né? Da psique. Ele é um eterno, é na realidade um conjunto eterno de logoi, né? São formas um pouco mais detalhadas. E agora, então, com relação à nossa situação existencial de ser e não ser por estarmos no tempo, ele acha que a nossa, na realidade, não a nossa, bem, a educação platônica que ensina as pessoas que elas não são humanos, na realidade, elas são mentes separadas e que elas só estão nesse momento animando um corpo humano, mas essa não é, na realidade, a situação natural delas. Isso também é como se fosse essa educação também seria uma forma de se extricar dessa situação paradoxal de estar no tempo e de não ser inteiramente. Aqui só uma coisa, bem, eu posso, a questão do passado e presente é outra coisa, eu falo se tiver alguma pergunta, mas vamos abrir, vamos ver se tem mais alguma pergunta, pode ser perguntas básicas de compreensão também, eu entendo que a discussão talvez tenha sido um pouco num nível avançado demais para algumas pessoas, então... Bom, se eu posso só fazer um comentário rápido, Antônio, para dar tempo do pessoal, às vezes, pensar, elaborar alguma pergunta, né? Essa parte, né, do ser e não ser, é claro, me lembrou uma das fontes, que segundo você é uma das fontes do Próclo, em relação ao Platão, que é um que ele faz uns comentários, que é o do diálogo Parmênides, né, do Platão, em que essa questão especificamente, né, dessa posição paradoxal, ser e não ser, como que, enfim, lá no Parmênides, é claro, isso é colocado como uma discussão, né? E eu me pergunto exatamente até que ponto isso aparece, né? Porque isso eu destaquei, que apareceu na página 192, de forma explícita, né? Você cita de forma, você nomeia, quer dizer, né? Esse paradoxo, ser e não ser, como um problema que está fundamentando, né, digamos assim, a organização da ordem do tempo, mas, de certa forma, eu já
digamos assim, tinha entendido que essa questão estava colocada desde o início, né? Desde quando você começa a falar do elemento platônico. Então, não sei, pelo menos, talvez seja o meu olhar, a minha leitura, mas Não, isso assim, me chamou bastante atenção. na verdade, na dissertação completa eu entro mais no Parmênides, e de fato, o Parmênides desenvolve também esse paradoxo com respeito ao passado, presente e futuro, né? Tem esse famoso argumento que quanto mais velho eu fico, quanto mais eu gosto, né? Que é as coisas rejuvenescem à medida que envelhecem. E, e de fato, esse argumento, porque ele aparece na segunda hipótese um, do Parmênides, que para Proclo é um texto sobre as diferentes ordens divinas, ele diz, isso quer dizer que o tempo tem uma realidade, né? E tem que ter. E eu então, de fato, seria algo mais. Mas eu vejo que as pessoas já estão indo, então, e também já deu mais de uma hora. Talvez a gente possa terminar por aqui. E, olha, muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Eduardo.